Olá, pessoinhas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à aula mais pedida desse canal, que é a aula do sistema nervoso. Antes da gente começar, eu vou pedir para você ter calma, porque é o sistema mais difícil de todos, tá? Eu já aviso logo de cara. Mas, além de ser o sistema mais difícil de todos, é o sistema mais legal de todos. Então, vamos lá que vai dar para entender. Passa. Foi. O sistema nervoso basicamente é um conjunto de órgãos do nosso corpo com a função de captar, ou seja, receber, interpretar, ou seja, entender, e responder às mensagens e estímulos, tanto de dentro do nosso corpo, ou seja, nossas próprias mensagens, quanto do lado de fora do corpo, formando uma grande rede de comunicação. Ou seja, como a gente se comunica dentro e como a gente se comunica com o lado de fora. O sistema nervoso, ele é dividido, né, em central e periférico. Antes da gente falar sobre essa divisão, vamos entender como é feita essa divisão, tá? Durante toda essa aula, vocês vão ver que o sistema nervoso vai ser dividido em outras partes, tá? Essa divisão, ela pode ser anatômica ou fisiológica. Quando a divisão é fisiológica, isso quer dizer que ela é relacionada à função daqueles órgãos, ou seja, o que eles fazem e como eles fazem. Já a divisão anatômica é sempre por ou local do órgão ou o órgão em si, tá? Não importando o que ele faz. A divisão central e periférica, ela é uma divisão tanto fisiológica, ou seja, de função, quanto anatômica, ou seja, de órgão, tá? Então, o sistema nervoso tem a sua primeira divisão, que é entre central e periférico. O sistema nervoso central, abreviado como SNC, é composto de encéfalo e medula espinhal. O sistema nervoso periférico, apelidado de SNP, é composto pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. Beleza. O sistema nervoso central, ele pega as funções de decisão e controle, ou seja, é o chefão. Já o sistema nervoso periférico, ele faz a comunicação com os outros sistemas, ou seja, o resto do corpo. O sistema nervoso central, como eu falei, é composto de encéfalo e de medula espinhal. O encéfalo em si, ele é composto de cérebro, que é o chefão de tudo, né? O cerebelo, que eu aprendi isso com o professor na neurociência, que ele dizia que o cerebelo é a mochilinha do cérebro, tá? Porque ele fica ali nas costas. E tronco encefálico. O tronco encefálico, ele tá meio em cima do muro aqui. Nem no cérebro, nem na medula, ou entre os dois, mais ou menos, né? A medula espinhal, ela é a fofoqueira, ou seja, ela pega toda a informação que o cérebro gerou e espalha para o corpo inteiro. É aquela vizinha. Já o sistema nervoso periférico, ele sofre uma divisão fisiológica, ou seja, uma divisão de função. Ele é dividido em sistema nervoso periférico somático e autônomo. O somático, como o nome já diz, ele vai receber e processar os estímulos do meio exterior, ou seja, tudo que vem de fora para dentro, como por exemplo, quando você leva um soco, vê uma imagem, ingere um alimento, tá? Já o sistema nervoso periférico autônomo, também como o nome já diz, controla as ações básicas do corpo, as ações involuntárias, aquelas que você não precisa pensar para elas acontecerem, tá? Então, a sua respiração, o seu batimento cardíaco, o funcionamento do seu intestino, o seu pensamento, tudo isso onde você não precisa de um comando consciente é feito pelo sistema nervoso periférico autônomo. Alguns exemplos aqui então. No sistema somático, você vê uma bola no gramado e aí você pensa, pô, a bola tá ali, vou chutar essa bola. Você decide chutar a bola, tá? Então é uma decisão voluntária consciente. Já no sistema nervoso autônomo, um exemplo, né? Você ingere o alimento e o seu corpo inicia a digestão desse alimento sem que você precise mandá-lo iniciar a digestão. Então, é um comando involuntário, uma ação involuntária inconsciente. Por isso ele se chama autônomo.
Já quando vamos estudar o sistema nervoso autônomo, ele também sofre uma divisão. Só que essa divisão é anatômica, ou seja, não é de função, é de órgão, né? Posição. O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Os dois atuam juntos para manter a harmonia das atividades do corpo. Então, enquanto um estimula alguma coisa, o outro inibe, tá? É como se o simpático falasse: você vai ligar pro crush. Aí o parasimpático: não, você não vai ligar pro crush. Então, um vai controlando o outro. Enquanto um tá fazendo besteira, o outro vai falar: mano, dá uma segurada. Então, eles vão se equilibrando aí para manter a harmonia entre todas as atividades. Aqui para vocês entenderem essa divisão anatômica de simpático e parasimpático, aqui a gente tem a medula espinhal, né? E é dessa medula que partem todos os nervos que vão em direção ao resto do corpo, tá? Aí aqui em cima, né, as extremidades, a parte de cima e a parte de baixo dessa medula são o sistema nervoso simpático. Já a parte do meio, aqui no quadradinho, é considerado o sistema nervoso parasimpático, tá? Então é uma divisão puramente anatômica. Já aqui nessa imagem, é como se fosse uma fatia, né, da medula espinhal. A gente vê aqui no meio essa borboletinha, né? Essa borboletinha é a medula espinhal em si. Lembra que eu falei que a medula faz parte do sistema nervoso central? Então, aqui é sistema nervoso central. Aqui nas bordas, né, a gente tem esses cabelinhos azuis saindo. Isso aqui é efetivamente o sistema nervoso periférico, tá? Então, são as ramificações, né, chamadas de nervos. Elas saem daqui, têm origem no sistema nervoso central e saem dele para levar informação para todo o resto do corpo. Por isso que é chamado de periférico. Está nas periferias do corpo, nas bordas do corpo, tá? Uma curiosidade é que quando a pessoa lesiona alguma parte, né, dessa medula e por consequência desses nervos, a pessoa acaba perdendo a função dali para baixo, porque é como se ela cortasse a comunicação. Tá vendo essas bolinhas vermelhas se espalhando? Então a informação sai do cérebro e é espalhada pelo corpo, pela medula espinhal, em conjunto com os nervos, tá? Então se eu corto a informação, a transmissão da informação aqui, eu paro de mandar informação para o corpo inteiro. Então, essa pessoa para de mexer os braços, para de mexer as pernas, né? Se eu corto a informação aqui embaixo, perto do cóccix, ela pararia de mexer só as pernas, porque a comunicação da parte de cima estaria mantida. Seguindo então, meu Deus, que psicodélico. O nosso cérebro, assim como o nosso crânio, é dividido em várias partes, tá? Então, segue aqui os mesmos nomes de sistema esquelético. Então, a parte da frente do cérebro, ali na testa, é chamada de lobo frontal. Já a parte mais para o meio, lobo parietal. A parte na nuca, ali pertinho do cerebelo, lobo occipital. Embaixo aqui a mochilinha é o cerebelo. E a parte perto das têmporas é o lobo temporal. Os nomes são muito tranquilos. E aí o lobo temporal ele se repete do outro lado. Aqui a nível de curiosidade, o nosso cérebro ele não é protegido só pela camada de osso do nosso crânio, tá? Ele tem várias camadas. A primeira é o couro cabeludo, tá? Embaixo do couro cabeludo a gente tem o periósteo, que é o revestimento do osso, que é a próxima camada, né? E aí a gente tem 3 camadas de tecido aqui chamadas de dura mater, aracnoide e pia mater. E aí logo abaixo da pia mater tem o cérebro, ou seja, por ele ser o órgão mais vital de todos aí junto com o coração, a gente tem 6 camadas de proteção. Neurônios! Bom, como vocês sabem, todas as partes do nosso corpo são feitas de células, né? E a célula principal do sistema nervoso é chamada de neurônio, tá? Então, são as células que compõem esse sistema. Elas fazem a condução, recebem e transmitem todos os impulsos nervosos através de todo o corpo.
eles se conectam uns com os outros, né, para fazer essa transmissão da informação. A informação sai da cabecinha do neurônio, digamos assim, a gente já vai ver o nome de cada parte, mas sai aqui do início do neurônio e passa nesse sentido, sempre nesse sentido, para o início do outro neurônio, tá? O nome dessa transmissão de informação é sinapse. Aqui um pouquinho da anatomia desse neurônio, né? Então, o que eu chamei de cabecinha, na verdade se chama corpo celular. Esse corpo celular ele se ramifica, né, para se conectar com outros neurônios, e essas ramificações se chamam dendritos, tá? O corpinho aqui, o alongamento do neurônio, se chama axônio e pode chegar até 1 metro, ou seja, enorme, tá? No finalzinho do axônio a gente tem o terminal axonal ou terminal do axônio, né, que também são ramificações que se conectam aos dendritos de outros neurônios, tá? Um aluno meu disse que essa parte do meio parece um espeto de churrasco. Então, pensando no exemplo do espeto de churrasco, cada bolinha amarela aqui seria um pedaço de carne. Então, cada pedaço de carne se chama célula de Schwann, tá? E o espacinho entre cada célula de Schwann a gente chama de nódo de Ranvier. Seguindo, então, como eu falei para vocês, a transmissão dos impulsos se chama sinapse, mas também o espaço entre um neurônio e outro se chama sinapse, tá? Os neurônios não estão grudadinhos, eles têm um pequeno espaço entre eles que ajuda na comunicação, e esse espaço também se chama sinapse. Essa sinapse, ou seja, essa transmissão da informação, pode acontecer de duas formas, de forma química ou de forma elétrica. Aqui uma microscopia de neurônios super bonitinhos, cheios de energia, aí se conectando uns aos outros. Que coisa mais linda! Bom, vamos lá. Para falar de sinapse, né, da transmissão, a gente, como eu acabei de dizer, tem a sinapse química e a sinapse elétrica, tá? Elas têm diferenças muito pontuais. A sinapse química, ela é mais lenta, ou seja, ela leva mais tempo para acontecer. Já a sinapse elétrica é quase instantânea, ela é muito rápida. A sinapse química, ela precisa de neurotransmissores para acontecer, ou seja, substâncias químicas que vão promover essa transmissão da informação. Já na elétrica, acontece por fluxo de íons, tá? Por eletricidade, como o nome já diz. A sinapse química, ela pode ser subjetiva, ou seja, ela pode ser mal interpretada. Já a sinapse elétrica, ela é objetiva, então ela sempre vai ser interpretada da forma correta, sempre vai acontecer da forma com que tem que acontecer. A sinapse química é flexível, então ela tem a possibilidade de acontecer um erro ou de ser interpretada de outra forma, né? E a elétrica, ela é inflexível, é aquilo e acabou, tá? Um exemplo que um professor meu me contou uma vez, eu achei que é muito fácil de entender, a sinapse química e elétrica. Se as nossas sinapses todas fossem elétricas e você ficasse muito brava, muito brava ou bravo com um colega seu, você pensasse, quero matar fulano. Se fosse uma sinapse elétrica nesse momento, você ia matar fulano, você não ia ter outra opção, porque ela é objetiva e inflexível. Então, você pensou naquilo, você vai fazer aquilo. Já numa sinapse química, que é o que acontece, dá tempo de você refletir sobre aquilo. Ah, mas se eu matar fulano, eu posso ser preso. O que vai acontecer? A mãe do fulano vai sentir falta dele. Então, você consegue pensar 2 vezes naquela ação. Se fosse uma sinapse elétrica, não. Você ia fazer e acabou. Espero que todos vocês estejam calmos, porque é o sistema mais difícil, mas é o sistema mais legal. Então vocês podem contar com seus cérebros para entender a matéria e com o cerebelo também. Bom, chegamos no último slide, né? Só para a gente finalizar, chamamos de ato reflexo as respostas involuntárias comandadas pelo sistema nervoso central a alguns estímulos. Então, você já pensa, aliás, comigo,
naquela situação, tá? Você e seu colega bate sem querer, encosta a mão em você. Automaticamente você tem a reação de contrair o local que foi tocado. Então a pessoa encosta na sua perna, você mexe a perna, a pessoa encosta perto do seu olho, você pisca. Então essas ações involuntárias são chamadas de ato reflexo, tá? Então quando você começa a salivar, que você viu uma comida muito gostosa, você viu aquele mega stack triplo do Burger King, e você começa a salivar, isso é um ato reflexo. O espirro, o vômito, tá? Todas essas ações que não são comandadas pelo sistema nervoso periférico, ou seja, não houve um comando para isso acontecer, mas acontece em reação a alguma situação inesperada, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários e até a próxima aula. Tchau!